Na Inglaterra, entre os séculos 17 e 18, dois longos processos históricos constituíram uma base sólida para o fortalecimento da burguesia e o desenvolvimento do capitalismo. O primeiro deles foi a chamada Revolução Inglesa, e o segundo, a Revolução Industrial. Desde pelo menos o século XIV, toda a Europa passava por diversas transformações que, em ritmos e intensidades diferentes, colocavam em xeque o modo de vida, o sistema político, a organização social e as atividades econômicas que antes pareciam bastante estáveis e duradouras. Assim, a estrutura social que havia ordenado a vida pública nos últimos séculos, baseada em estamentos, começou a ruir. As divisões sociais se tornaram cada vez mais complexas. Pouco a pouco, um grupo específico se destacava, enriquecendo com a atividade comercial. Na Inglaterra, a partir do reinado de Elizabeth I, entre 1558 e 1603, uma monarquia com amplos poderes construiu uma frota naval, liderou a disputa pelos mares, conquistou territórios coloniais na América e estabeleceu importantes rotas comerciais. Durante os séculos XVI e XVII, a expansão inglesa foi pouco a pouco suplantando o poder espanhol, rivalizando com franceses e limitando os interesses expansionistas de Portugal. Todo esse avanço fortaleceu os comerciantes, especialmente os grandes mercadores que controlavam o comércio internacional. As trocas vantajosas estabelecidas em diversos portos do mundo garantiram a acumulação de riquezas nas mãos dessa burguesia comercial. Enquanto isso, o Estado monárquico transferia para si uma parte dessa riqueza através da cobrança de impostos e taxas. Esse processo garantiu o acúmulo de capitais necessários para incentivar as transformações econômicas que ocorreriam nos séculos XVIII e XIX. Em 1603, no entanto, quando a rainha Elizabeth I morreu sem deixar herdeiros, um problema de ordem política surgiu. O trono foi para as mãos de Jaime I, rei da Escócia e membro de outra família real, os Stuart. Jaime I, aliando-se aos grandes nobres, redefiniu a relação entre a autoridade real e os interesses da burguesia representada no parlamento. Além de aumentar a cobrança de impostos e ignorar as petições do parlamento, que já existia na Inglaterra desde o século XIII, o rei fortaleceu a Igreja Anglicana e passou a perseguir católicos e puritanos. Como a base religiosa de boa parte dos comerciantes era puritana, essa perseguição ampliou o descontentamento político. Seu filho e sucessor, Carlos I, reforçou o absolutismo, inclusive fortalecendo o princípio divino dos reis. Em 1629, ele dissolveu o parlamento, que permaneceu fechado até 1640, quando precisou de apoio político para conter uma rebelião na Escócia. Mais tarde, Carlos I novamente tentou dissolver o parlamento, quando percebeu que os parlamentares pretendiam controlar os poderes reais. Entre 1641 e 1649, esse conturbado processo político conduziu o país a uma guerra civil. Uma intrincada combinação de interesses políticos, econômicos e religiosos dividiu os ingleses. A vitória do parlamento e, portanto, dos interesses da burguesia inglesa levou à condenação do rei Carlos I, que foi executado em 1649. O poder ficou nas mãos de Oliver Cromwell, líder militar das forças que defenderam o parlamento. De 1649 a 1658, o sistema político inglês foi a República. Entre as ações tomadas por Cromwell estava o Ato de Navegação, que colocava regras sobre a entrada e a saída de mercadorias na Inglaterra. Esse ato era uma atitude claramente protecionista que fortalecia o comércio exterior inglês e, consequentemente, a burguesia local. Ao mesmo tempo, Cromwell reprimiu duramente as manifestações populares que pediam uma divisão mais igualitária das terras e reformas políticas mais radicais. Com a sua morte em 1658, uma nova instabilidade política levou o parlamento a restabelecer a monarquia com o retorno da dinastia Stuart. Em 1660, Carlos II foi coroado rei, mas a situação política permaneceu tensa graças às suas pretensões absolutistas. Quando Carlos II morreu, em 1685, assumiu o trono seu filho, Jaime II.
ele deu continuidade à centralização do poder em torno do rei e fortaleceu sua simpatia pelo catolicismo. Alguns anos depois, uma aliança do parlamento se opôs à permanência de Carlos II no poder. Com um acordo político, esse grupo ofereceu o trono a Guilherme de Orange, um protestante de origem holandesa, genro de Jaime II. A coroação de Guilherme de Orange e a Declaração dos Direitos, em 1689, traçaram um modelo de monarquia parlamentar vigente até hoje na Inglaterra, no qual a monarquia ficou limitada pelos poderes constitucionais e pelo parlamento. Essa nova formação política foi defendida por diversos intelectuais da época, entre eles John Locke, um filósofo inglês que defendia o direito natural do homem à vida, à liberdade e à propriedade. As ideias defendidas por Locke e outros autores contribuíram para mudar a mentalidade da sociedade europeia e foram precursoras do que viria a ser o Iluminismo. Esse longo processo deu à burguesia inglesa o controle sobre o Estado e a estabilidade política necessária para o desenvolvimento do capitalismo. Mas, além do Estado, a burguesia contava também com condições naturais e econômicas favoráveis, já que a Inglaterra possuía matéria-prima em abundância, especialmente de carvão e ferro, e controlava um vasto e crescente mercado consumidor por meio do comércio colonial. No início do século XVIII, a burguesia comercial inglesa havia se tornado uma classe poderosa e rica. Ela contava ainda com uma parte da aristocracia rural interessada no enriquecimento pelo comércio e com médios e pequenos proprietários rurais. Esses grupos comandaram um longo e violento processo de cercamento das terras comunais que até então eram livremente usadas pelos camponeses para sua sobrevivência, já que esses camponeses precisavam das madeiras dos bosques e das terras para o plantio e a pastagem. Muitos camponeses também foram expulsos de suas terras ou as venderam por causa das condições cada vez mais difíceis do campo. Eles tiveram que se dirigir às cidades em busca de empregos ou de outros meios de sobrevivência, tornando-se uma mão de obra abundante e barata, disponível para o trabalho nas fábricas e manufaturas que cresciam rapidamente nas áreas urbanas. Portanto, havia condições para uma rápida expansão das atividades comerciais e produtivas. Enquanto a aristocracia rural aumentava o controle sobre vastas propriedades para garantir a criação de carneiros e, consequentemente, o fornecimento de lã para as manufaturas, a burguesia urbana alimentava a produção de tecidos, ampliando o sistema de manufaturas. Uma série de transformações industriais, como a máquina de fiar, o tear hidráulico e o tear mecânico, permitiu a ampliação do ritmo de produção ainda nas últimas 2 décadas do século XVIII. A produção de bens de consumo, especialmente ligados à fabricação de algodão, predominou como o setor mais dinâmico da economia inglesa até meados do século XIX. Com a indústria algodoeira, a burguesia inglesa liderou um amplo e radical processo de transformação da economia que chamamos de industrialização. Esse processo produziu, de um lado, uma nova direção para o desenvolvimento de toda a economia mundial e, de outro, possibilitou o fortalecimento da burguesia e o crescimento de outra classe social, o proletariado. Desse modo, foi necessário um longo e conturbado processo político para que os interesses capitalistas prevalecessem sobre as velhas tradições. Também foi preciso que a burguesia se fortalecesse acumulando capital, se apropriasse de terras, ampliasse seu mercado consumidor e adotasse políticas protecionistas para seus produtos e atividades para garantir o desenvolvimento da economia capitalista. Ao lado da Revolução Francesa, a Revolução Inglesa do século XVII e a Revolução Industrial de fins do século XVIII contribuíram para a afirmação política e econômica da burguesia, pois a partir daí, os homens burgueses passaram a dispor de liberdade civil, política e econômica assegurada por eles mesmos e não mais por uma autoridade supostamente de origem divina para realizar todos os seus intentos. E dessa forma, estabeleceram um novo tipo de organização social.